Fala pessoal, conforme prometido, nesse vídeo eu vim fazer a resenha do livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Para quem me acompanha no Instagram sabe que no começo desse ano eu estava lendo esse livro e muitas pessoas me pediram para fazer a resenha desse livro depois da leitura. E tá aqui, o vídeo demorou, mas saiu. E eu confesso que eu fiquei, durante a leitura, muito empolgado para fazer esse vídeo, apesar de ter demorado. Eu fiquei muito empolgado com a leitura. A leitura assim me abriu muito a mente, tá? Sobre o processo de aprendizado, sobre o processo de aprendizagem, né? Sobre a mente humana. Eu fiquei por muito tempo refletindo em como nós podemos aplicar esse conhecimento no estudo para concurso público. Eu fiquei assim muito animado com a leitura. Eu gostei muito, quero ler outros livros, tá bom, do professor Pier e tá trazendo para vocês. É o seguinte, para quem não conhece o professor Pier, é difícil algum estudante não conhecer o professor Pier, mas assim, se você não conhece, nunca ouviu falar, o professor Pier, ou se você quiser saber mais também sobre detalhes aí da vida dele, eu vou resumir rapidinho aqui a história dele. Ele nasceu na Itália, depois veio para o Brasil, se fixou aqui no Brasil. Ele se formou em física. Antes disso, ele já trabalhou como garçom, motoboy, enfim, ele teve empregos comuns, mas depois se tornou um grande estudioso, se formou em física, foi dar aulas em cursinho para vestibulares, preparando estudantes para serem aprovados em vestibulares, deu aula de física, matemática, depois ele começou a estudar informática, deu aula de informática, fez muitos trabalhos aí no campo da inteligência artificial também. O professor Pier, ele faleceu em março de 2015, então ele não está mais entre nós, mas o seu conhecimento, o seu legado está presente e é isso que eu quero compartilhar com você. O conhecimento que o professor Pier compartilhou conosco através dos seus livros, através dos seus ensinamentos, através das suas palestras. Vamos lá. Professor Pier se dedicou muito, inclusive nesse livro ele fala muito sobre isso, que a inteligência, tá, vai ser o tema aqui do nosso vídeo, a gente vai nos concentrar aqui na nossa conversa, no tema inteligência, com aprender a se tornar inteligente. Sim, o professor Pier, ele acredita que a inteligência não é uma coisa que necessariamente o ser humano nasce inteligente, e sim, ele acredita que a pessoa adquire a inteligência, aprende a se tornar inteligente e consegue evoluir a inteligência com o tempo. Então ele ensina como a pessoa se tornar cada vez mais inteligente. Então antes de nós começarmos a conversar aqui sobre o que é inteligência e como nos tornarmos mais inteligentes, eu gostaria de falar aqui que o professor Pier no livro, ele classifica as pessoas em 3 tipos, tá bom? 3 tipos de pessoas. E ele fala assim no universo estudantil, que ele observava em sala de aula. E no geral, na vida, existem 3 tipos de pessoas. O tipo de pessoa que ele chama dos eternos idiotas. Os eternos idiotas são aquelas pessoas preguiçosas que não gostam de ler, que não gostam de aprender, que com certeza não é o caso de ninguém aqui no canal, que a galera aqui é muito esforçada, só se interessa por tema top, denso, conteúdo voltado à aprendizagem, ao estudo ativo. Então não é o caso de ninguém aqui do canal. O segundo tipo de pessoas são os preguiçosos. No ambiente escolar, ele fala que é aquele aluno que só estuda na véspera da prova. Isto é, o cara não é muito chegado em ler, mas ele é um cara responsável. Ele fala, eu não posso tirar nota ruim na prova, então eu vou estudar. Mas o cara estuda somente na véspera da prova, não é aquele cara que tem o hábito de ler, de estudar. E ele classifica o terceiro e último tipo. Ele classifica as pessoas em um grupo chamado de nerds, o grupo dos nerds. Ele fala que são pessoas que têm o hábito da leitura, têm o hábito de estudar e que no ambiente escolar é aqueles estudantes que não estudam na véspera da prova, porque eles sempre estão estudando ou procurando estudar da maneira correta.
E uma das grandes missões do professor Pier, inclusive desse livro aqui, ele fala que a missão dele é transformar o preguiçoso em um nerd. Então, transformar o preguiçoso, que está no segundo grupo, no terceiro grupo, que é no grupo dos nerds. Então, como que ele vai conseguir fazer uma pessoa preguiçosa se tornar um nerd? Meio que os idiotas, entre aspas, ele fala assim que dificilmente um idiota vai ter jeito, tá? E os idiotas, eles criticam muito e massacram muito os nerds. Até no ambiente escolar a gente vê isso, tá? Uma coisa interessante também que ele mostrou, uma estatística que eu achei interessante estar mostrando aqui, um pouco polêmica, tá? Não sei necessariamente de onde ele extraiu isso, mas ele fala aqui no livro, tá? Tá presente no livro, não é algo que eu estou falando aleatório, não. Tá no livro do professor Pier. Ele fala que os 3 tipos de pessoas que mais sofrem preconceito no Brasil, em primeiro lugar é o negro, em segundo lugar é o nerd, em terceiro lugar é o homossexual. Bom, isso o professor Pier que disse aí no livro, tá bom? Vamos falar sobre o que interessa, sobre o que é inteligência e como adquirir inteligência, se ela é adquirível. Inteligência, por professor Pier, é o ato de você conseguir resolver problemas, você aprender algo através de uma informação, adquirir conhecimento e usar esse conhecimento de uma forma prática a fim de resolver um problema. Então ele fala que você só obter conhecimento, entupir sua cabeça de conhecimento não serve para nada, se você não consegue aplicar num caso concreto esse conhecimento estudado, como por exemplo em uma prova. Não adianta você estudar, encher sua cabeça de conhecimento, mas na hora de aplicar você não sair do campo, tá? Então inteligência é isso, de uma forma bem resumida, é o processo de você consumir o conteúdo, adquirir conhecimento e saber usar esse conhecimento a fim de resolver problemas, tá bom? O professor Pier também, ele fala que a inteligência, ela pode ser adquirida e evoluída. Como assim? A inteligência, ela não é algo estático, nós conseguimos aumentar o nosso nível de inteligência. Ele fala que uma das formas de você se tornar mais inteligente é você ter o hábito da leitura, ter o hábito de estar sempre aprendendo conteúdos novos e complexos, estudando-os de forma ativa. Isto é, aplicando esses conhecimentos na prática, revisando esses conhecimentos que você está adquirindo, tendo contato com eles de forma contínua. Onde nós entramos no tema aqui do canal, que é a revisão. Nós falamos muito de revisão, do poder do Anki Flashcards, que é um aplicativo gratuito que eu falo muito aqui no canal, para quem me acompanha sabe, sobre o poder de estudar através de flashcards. Nós entramos nesse tema. Ele não fala necessariamente, lógico, né, do aplicativo aqui no livro, ou de flashcards propriamente dito nesse livro, que o foco aqui é abordar sobre a inteligência. Mas aí ele fala que a inteligência pode ser adquirida dessa forma e através do estudo ativo. Aí eu abro um parênteses, tá? Eu aqui abrindo um parênteses para te alertar, você que é concurseiro, que está estudando determinados assuntos, que você fala, cara, onde que eu vou aplicar isso? Ou isso aqui é muito complexo, eu quero desistir. Ou para que estudar tantas matérias difíceis? Ou simplesmente, nossa, qual o sentido de estar estudando tanta matéria assim? Cara, pensa numa coisa. Quando você estuda para concurso público, que seja para um vestibular, tá bom? Vamos colocar tudo no mesmo pacote. Mas vou usar o exemplo do concurso público. Você não só está estudando para concurso público, para adquirir um cargo público, um salário bacana, uma estabilidade para transformar a sua vida através dos estudos. Não só isso que você ganha, um salário bacana. Uma pessoa que está estudando para o vestibular, uma graduação, uma faculdade bacana, você ganha inteligência, porque a partir do momento que você está estudando, aprendendo novos assuntos e assuntos complexos, que é o que cai em concurso, que é o que cai em vestibulares, você está se tornando mais inteligente e você adquire habilidades de resolver problemas distintos na vida, que não só necessariamente tem a ver com aquela matéria em específica que você está estudando. Por exemplo, aprender matemática vai trabalhar o seu raciocínio de uma forma que você vai conseguir resolver problemas complexos da vida.
entre outras disciplinas. Então você vai aumentando o seu arcabouço aí de conhecimento, você vai desenvolvendo a inteligência. Então olha só a vantagem de estudar para concurso, você vai ficar mais inteligente e ainda vai conquistar o seu cargo dos sonhos, ter sua estabilidade e o seu salário bacana aí pro resto da vida. Olha só que legal. Vamos continuar aí falando sobre o processo de aprendizagem. Então, o professor Pierre, ele fala que o processo de aprendizagem deve ser seguido da seguinte forma. Tá? Aqui ele fala para o estudante que está no ambiente escolar, mas a gente pode trazer isso, tá? Eu sempre vou abrir um parênteses e trazer isso para o universo do concurso público. Ele fala que o estudante tem que assistir a aula, ele vai para a sala de aula, ele assiste a aula, depois em casa que ele estuda, então ele separa o assistir a aula, o estudar e o dormir. E ele fala que é muito importante a gente estudar ou revisar antes de dormir, que é onde a gente vai conseguir consolidar o nosso conhecimento, tá? Durante o sono, que o conhecimento da memória de curto prazo passa para a memória de longo prazo. Então, falando aqui no universo de concurso público, como que a gente poderia fazer isso trazendo para o concurso? A gente vai assistir a nossa videoaula. Então, quando a gente está assistindo a videoaula, a gente tem que entender que, entre aspas, a gente ainda não está estudando. Vamos lá, vamos tomar cuidado aqui para não virar polêmica. Para não dizer, nossa, o cara está falando que assistir videoaula não é estudo. Calma, seguindo a lógica do professor Pia, a gente está fracionando o processo de aprendizagem. Tá? Então, o assistir a aula é um fragmento do processo de aprendizagem. Então a gente assiste a aula e depois a gente estuda. O que seria esse estudo? O estudo ativo. A gente vai analisar ali o que a gente assistiu na aula. A gente vai processar esse conhecimento, refletir sobre o conhecimento, criar um resumo, criar o nosso próprio material, se testar, fazer questões, trabalhar um material para nós revisarmos depois. Tudo isso faz parte do estudo ativo, do processo de aprendizagem, do processo de adquirir inteligência. Então, você assiste a aula, estuda a aula de forma ativa, ou a videoaula, ou o PDF, você vai fazer o mesmo processo e depois, tá, você vai dormir para consolidar esse conhecimento e fazer revisões contínuas. Por isso o poder da revisão espaçada que eu falo muito aqui no canal. Então, de forma simples, ele resume o processo de aprendizagem dessa forma. Então o aluno vai para a escola, ele assiste a aula, na aula ele não vai aprender. Ele vai saber ali o que ele tem que aprender, para depois ele aprender de fato estudando de forma ativa em casa. Aí ele vai dormir, se ele puder ele estuda, ele bate muito nesse ponto de você estudar ou revisar antes de dormir para ajudar a consolidar o conhecimento. Ele garante que quando nós estudamos perto da hora de dormir, o nosso cérebro ele não tende a deletar essa informação, porque durante o sono o nosso cérebro deleta muita informação estudada. E se a gente estudar algo antes de dormir, o nosso cérebro fala, opa, isso aqui é importante, e não deleta. É claro, ele fala também que quando você for estudar algo para o cérebro saber que é importante, você tem que colocar ali emoção, você tem que se colocar ali na situação. Quanto mais emoção você coloca ali no seu estudo, mais você mostra para o seu cérebro que esse assunto é importante e o cérebro fala, opa, na hora de dormir ele não vai jogar esse conhecimento fora, tá bom? Um detalhe importante também para os estudantes aí que sentem muito sono, o professor Pierre ele fala o seguinte, que sono não é sinônimo de corpo cansado, e sim de memória cheia. Quando a nossa memória está cheia, vamos supor, no final do dia que você fez muita coisa, sua memória, sua cabeça está cansada, cheia de coisa, é que vem o sono. E nesse processo de dormir, o nosso cérebro ele vai esvaziando a nossa memória. Ele vai esvaziando a nossa memória, e por isso que nós sentimos sonos, porque a nossa memória está muito cheia. Aí ele faz uma associação também que a nossa memória de curto prazo, essa que é esvaziada durante o sono, é a nossa memória RAM. Quando a gente dorme, ela é reiniciada. E algumas coisas que o cérebro julga importante, o cérebro joga para a memória de longo prazo, que está presente no nosso córtex, que é onde que ele fala que é o HD. O nosso HD, onde o nosso cérebro vai armazenar no longo prazo a informação estudada. Então a memória de curto prazo fica no hipocampo, que seria a memória RAM. A gente dorme, reinicia, apaga tudo. Entre aspas, apaga tudo, né? E a nossa memória de longo prazo é o córtex, que é o HD, onde fica permanentemente armazenada a informação. Ele fala que é tão difícil armazenar o conhecimento na memória de longo prazo que ele faz uma associação
que é a mesma coisa da pessoa tentar trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Ele cita esse exemplo nesse livro. Então a pessoa está tentando trocar o pneu do carro com o carro em movimento. É o processo de tentar jogar informação para a memória de longo prazo. Então a pessoa tem que ter muita técnica. Opa, vamos parar esse carro primeiro para a gente poder trocar o pneu, para a gente poder passar informação para a memória de longo prazo. É aí que ele fala da importância de saber estudar, de ter um sono de qualidade, de fazer revisões. Então é extremamente importante a gente entender o funcionamento do nosso cérebro, que a gente vê que tem muita teoria por trás do processo de aprendizagem, que não é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso é um grande mito, é uma coisa que eu combato muito aqui no canal. E é um dos temas, é um foco, uma missão aqui do meu canal é te ajudar a estudar de forma ativa, aprender da melhor maneira possível, de uma forma eficiente. E vamos conduzindo aqui o vídeo já pro final. O professor Pierre, ele fala uma mensagem muito bacana aí no final do livro, que eu gostaria de passar aqui para vocês também, que é a seguinte: ele fala que grandes pessoas conversam sobre ideias, pessoas medianas conversam sobre coisas e pessoas medíocres conversam sobre pessoas. Isso é uma frase de Eleanor Roosevelt, que ele cita no livro. Eu achei interessante porque nós podemos nos considerar como grandes pessoas porque nós falamos de ideias, ideias que podem transformar aí nossas vidas através do estudo, como estudar melhor. Então eu acho muito gratificante conversar sobre ideias, que é a ideia do livro aqui, é Aprendendo Inteligência. Eu gostaria de fazer um agradecimento também ao professor Pierre, né? Apesar dele não estar mais entre nós, se ele estivesse aqui na minha frente, eu diria: professor Pierre, obrigado. Seus ensinamentos continuam transformando a vida de milhares de estudantes. Obrigado por ter compartilhado seus conhecimentos através de livros, através de palestras. Com certeza o senhor nos ensinou como estudar de forma ativa, da maneira correta, e mostrando que a inteligência é algo que dá para ser adquirido, que pode ser evoluído, e aquelas pessoas que não se acham inteligentes, não é o fim do mundo, você pode sim se tornar inteligente. E a chave do sucesso está em aprender de forma ativa. Então é isso, pessoal. Deixo aí meus agradecimentos, professor Pierre, para vocês também. Comenta aí no vídeo se você já leu os livros do professor Pierre, o que você acha dos ensinamentos deles. Vamos trocar uma ideia. Se você tem mais sugestões de livros que eu possa ler e trazer aqui uma resenha de livros para vocês, tá bom? Se inscrevam aí no canal, deixa aquele like, segue lá no Instagram também, que eu falo muito sobre concurso público, sobre como aprender através de flashcards, também lá no Flashcards Concurso. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui!